Olá, boa tarde. Eu venho aqui hoje trazer um tema sobre holding, logicamente, nosso canal é sobre holding, vamos aqui destrinchar esse tema, mas o vídeo de hoje ele quebra um pouco a sequência que eu tinha aqui no meu editorial de produção de conteúdo, né? Porque tivemos uma notícia ontem de um julgamento do STF, saiu inclusive no Valor Econômico, de uma questão que atinge pessoas físicas e jurídicas, mas que especificamente os efeitos desse julgado do STF sobre a tributação de renda nas pessoas físicas traz um importante lembrete, digamos assim, da importância e muitas vezes da necessidade até de constituição de uma holding, ok? Então, vamos tratar um pouco sobre esse tema. Bem, eu vou trazer aqui qual foi especificamente o julgado do STF e vou trazer aqui um panorama para entendermos como é que isso está relacionado à constituição de uma holding, ok? Então, o julgamento, ele foi o julgamento no recurso extraordinário 885649, que discutia a constitucionalidade do artigo 42, parágrafo 2º da Lei 9430 de 96, né? E o que é que diz esse artigo 42 e por que os advogados tributaristas estavam de olho nesse julgamento do Supremo, ok? Bem, vamos lá. Essa Lei 9430 de 96, ela traz diversas regulamentações relacionadas ao imposto de renda, né? Imposto de renda tratado de forma aí, genérica do ponto de vista incidindo pessoas físicas e jurídicas, ok? E ele traz diversos dispositivos que regulamentam temas específicos relacionados ao imposto de renda, especificamente base de cálculo, o que é receita, período de apuração, alguns procedimentos administrativos e tal. E no seu artigo 42, parágrafo 2º, a lei trazia um artigo, traz, né, um artigo bastante polêmico que trata dos depósitos bancários. Então, vamos lá, eu vou ler aqui, porque eu gosto de ser, eu tenho esse preciosismo em relação ao texto legal. Então, eu vou ler aqui, é uma leitura curta, mas para a gente conseguir entender aí a evolução desse tema no tempo e por que o que é que isso tem a ver com uma holding, seja ela familiar, seja ela operacional imobiliária, ok? Então vamos lá, artigo 42 da Lei 9430 de 96. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimentos mantidos junto a instituições financeiras em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações. Parágrafo 2º. Os valores cuja origem houver sido comprovada e não houverem sido computadas na base de cálculo de impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específica previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. Bem, o que é que isso tem a ver na prática, né? Isso tudo que eu falo, o que é que isso tem a ver? Bem, resumidamente, se você tem uma movimentação de receita na sua conta bancária, né, ou um conta de investimento, que ela não foi declarada, não foi objeto de uma retenção de imposto de renda na fonte, ou que ela não foi declarada na declaração de rendimentos anuais, seja da pessoa física ou jurídica, esses depósitos estão sujeitos a uma verificação, a um arbitramento de base de cálculo e tributação sobre a renda, ou seja, incidência do imposto de renda, que aí na pessoa jurídica vai depender do regime de tributação, se simples, lucro real ou presumido, e na pessoa física dentro daquelas alíquotas progressivas que pode chegar a 27,5%, a depender do que for apurado no ano calendário, ok? E aí, meus amigos, qual é a evolução dessa história e por que chegamos aqui? Vamos lá. Então, esse artigo 42, a lei data de 1996, e naquela época nós não tínhamos nem de longe o nível de informatização e de tecnologia que temos hoje para cruzamento de informações. Então, muitas vezes, o que acontecia? No máximo, esse contribuinte ele caía numa malha, porque se verificava alguma inconsistência
quanto à evolução patrimonial dele em relação à renda, algo assim. O cliente ia lá, muitas vezes ia ao contador, fazia uma retificação na declaração de imposto de renda dele, né? Pagava-se um valor ali que de repente deu um saldozinho aqui a pagar, ele ia lá, quitava e tudo certo, não se conversa mais sobre isso, né? E o fisco muitas vezes ficava de mãos atadas para conseguir perseguir essa possível diferença entre a evolução patrimonial e a receita declarada, ok? E com o passar do tempo, o entendimento que vigorava até o julgamento do Supremo era de que a verificação da movimentação bancária, especificamente aquela checagem de extratos bancários, estaria sujeita a uma determinação judicial, porque importava quebra de sigilo bancário e, portanto, quebra de sigilo bancário era imprescindível a autorização, a determinação judicial. E aí, às vezes, o próprio fisco, as procuradorias olhavam e diziam, puxa, eu vou ter que entrar aqui na época, né, Código de Processo Civil Antigo, eu vou ter que entrar com uma cautelar preparatória, né, possível cautelar aqui de exibição de documento, para pedir uma determinação judicial, para exibir os extratos bancários, para talvez não encontrar nada. Então, acabava que esse artigo ficava um pouco sem executoriedade prática. E vida que segue. E aí, em 2001, 5 anos depois aproximadamente, tivemos aí a Lei Complementar 105 de 2001. Essa lei complementar, ela alterou diversos dispositivos, inclusive do Código Tributário Nacional, e essa lei ela foi bastante dura com os contribuintes. Ela trouxe diversas situações, alterou o artigo 185 do CTN, eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre a repercussão dessa alteração do 185, depois dá uma olhadinha aí no canal, que nós temos um vídeo tratando sobre isso, foi muito maléfico para os contribuintes, né? Enfim, e dentre essas regulamentações trazidas por essa lei complementar, nós temos o artigo 6º da lei. E esse artigo 6º da lei trouxe uma guinada de 180 graus na aplicabilidade do artigo 42 da lei 9430. Eu vou ler aqui, né? Também é pequenininho. Vamos lá. Artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, Estados, DF e municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. Os resultados dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Meus amigos, vamos lá, vamos fazer aqui uma breve engenharia reversa. O artigo começa assim. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, Estados, DF e municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras. Eu vou parar aqui. Aí ele coloca, quando houver processo administrativo instaurado. Fazendo engenharia reversa da leitura desse artigo da Lei Complementar 105 de 2001, nós temos o quê? Quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, as autoridades e os agentes fiscais da União e Estado poderão examinar documentos, livros e registros. Ou seja, fazendo uma leitura invertida, que foi essa a leitura invertida que foi feita pelo fisco, qual foi o entendimento aqui? Bem, eu encontrei uma inconsistência na declaração de imposto de renda do contribuinte João. Ele está declarando aqui que ele teve ao longo de um ano 50 mil reais, 60 mil reais de renda. Ele teve aqui uma média de rendimentos de 5 mil reais ao mês, que dá 60 mil ao ano, mas ele tributou, ele pagou imposto de renda, ok? Em cima desses 60 mil que foram declarados, ok? Então, não há aí um problema nessa declaração, aparentemente ela está redondinha, ok? Lançamento por homologação, ele foi lá, declarou e pagou em cima dos 60 mil, ok? Mas eu tô vendo aqui na coluna de bens e direitos que ele teve uma evolução patrimonial incompatível
compatível com esta renda de 5 mil reais. Então, ele está declarando que ganha 5 mil por mês, mas ele tem 3 veículos registrados no nome dele, todos quitados. Puxa, de onde surgiram esses veículos? Ou ele tem 2 veículos, um dele da esposa, a esposa não trabalha e ele ainda mora numa casa própria e ainda tem um apartamento financiado. Gente, a conta não fecha, né? A conta não fecha, porque numa análise rápida, a pessoa que está analisando ali o auditor fiscal vai dizer, olha, existe um outro tipo de receita aqui que não foi tributada, né? Então, eu já estou verificando aqui, olha o CPF do cônjuge. Aquele cônjuge não oferiu receita, pelo menos não receita oficial, receita declarada. Então, tem algo errado, a conta não fecha. E aí, instaurado o procedimento de investigação, a Receita Federal intima o contribuinte para que ele informe, né? Traga esclarecimentos. E aí, normalmente, o auditor fiscal pede documentos. Então, ele vai dizer, olha, tá aqui, eu verifiquei estas inconsistências, preciso levantar dados X, Y e Z e intimo este contribuinte a apresentar aqui à autoridade fiscal os extratos bancários e movimentações financeiras no período X, de X a Y. E o contribuinte, ele é intimado a trazer. Eu já tive a oportunidade de atuar em algumas autuações dessas na pessoa física, né? E é exatamente assim que acontece. Então, e aí o cliente, né, em algumas situações, ele mesmo vai, levanta os extratos, né, e entrega à autoridade fiscal, muitas vezes quando a renda já é comprovada, já acompanhado das suas justificativas, de onde veio aquele dinheiro, né, enfim, qual é a procedência e se já houve tributação, se já foi considerado ou não, né? Mas na maioria das vezes, quando o contribuinte não tem uma explicação factível para o recebimento daqueles valores, né, ou muitas vezes quando houve realmente uma ocultação daquela receita para que ela não fosse tributada, o fisco, se valendo desse artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, ele oficia diretamente às instituições bancárias para que elas informem o extrato do período solicitado, ok? E aí houve, logicamente, né, muito questionamento sobre a constitucionalidade desse artigo, entendendo assim, olha, o fisco não pode quebrar os meus dados bancários porque eles são acobertados por sigilo, né? Há necessidade de uma autorização judicial, o fisco tem que justificar do porquê que ele quer olhar para a minha movimentação financeira, porque isso afeta a minha dignidade, porque isso afeta a minha intimidade. A movimentação bancária é algo muito íntimo, da família, do contribuinte, enfim. E aí, meus amigos, isso gerou uma série de recursos que chegaram até o Supremo através de recursos extraordinários, e aí no julgamento eu vou olhar aqui o número do recurso extraordinário, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, então não precisa se preocupar em anotar. Então, no julgamento do recurso extraordinário 389-808, o Supremo entendeu pela perfeita constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105/2001. E o entendimento que prevaleceu, com o voto divergente do nosso querido Marco Aurélio, né? O entendimento que prevaleceu é que não haveria uma quebra de sigilo bancário real. O que haveria, na verdade, era uma transferência de sigilo, porque as informações fiscais do contribuinte, elas também são acobertadas por sigilo constitucional. Então, na verdade, se as informações fiscais elas são acobertadas por sigilo, e se as informações bancárias elas são acobertadas por sigilo, e há uma comunicação entre os órgãos que estão responsáveis por esse sigilo nessa troca de informações, então não haveria de fato uma quebra, mas uma transferência de sigilo. E o que fez toda a diferença foi esse parágrafo único, que diz assim, olha, o resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Então o entendimento basicamente foi o seguinte, olha, eu tirei esse extrato do banco e trouxe para um procedimento administrativo fiscal, ótimo, eu tirei ele da égide do sigilo bancário e trouxe para a égide do sigilo fiscal, mas ele continua acobertado por sigilo. Tanto que esses extratos, essas solicitações,
elas têm que fazer referência estrita ao período que está sendo averiguado, né? Bem como guardar uma pertinência temática. O auditor não pode estar verificando aqui, por exemplo, a gente está em 2021, digamos que ele esteja verificando 2018, 2019, e aí ele pede dos últimos 5 anos. Não, precisa, se o auto de infração ou o procedimento administrativo fiscal aqui, preparatório do auto de infração, ele está investigando, por exemplo, 2018, 2019, os extratos têm que ser solicitados e juntados dentro desse lapso temporal, ok? Tem que guardar a pertinência temática. Mas normalmente é o que o fisco faz, ele já solicita dentro do que de fato a norma já determina. Então, o julgamento da constitucionalidade desse artigo 6º da Lei Complementar 2001 fez elevar exponencialmente o número de autuações, especialmente na pessoa física, de rendimentos, de receitas, provenientes de depósitos bancários e aplicações financeiras que não eram declaradas, ok? E aí, qual era o fundamento dessas autuações? Artigo 42, parágrafo 2º da 9430, que dizia o quê? Olha, se você tem uma movimentação, resumindo, se você tem uma movimentação bancária que é incompatível com a sua declaração de receita, eu, fisco, vou poder, com base no artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, solicitar ao banco seus extratos bancários da sua movimentação e eu vou fazer uma checagem. Se eu verificar que você declarou 60 mil reais de rendimentos naquele ano, ok? Mas eu perceber aqui pela sua movimentação financeira que de fato você movimentou 180 mil na sua conta, você tem 120 mil não declarados. Então eu vou autuar nos 120 mil, ok? Com todos os consectários. 20% de multa de mora, correção monetária, juros, mais multa de ofício. E você, contribuinte, vai ter o ônus da prova de me provar que esses 120 mil que você não declarou na sua declaração de imposto de renda já foi objeto de tributo, porque senão eu vou te autuar e vou te autuar cheio. E aí começou a realmente aumentar exponencialmente. Foi nessa época que o meu escritório teve realmente um número grande de procura de contribuintes nessa situação, ok? E aí, vamos lá, né? Processo administrativo fiscal, impugnação, perdeu, CARF, perdeu na esfera administrativa ação judicial e isso chegou ao Supremo Tribunal Federal para discutir agora a constitucionalidade. Basicamente, trazendo aqui, a gente não vai, né, destrinchar, não é esse o objetivo do vídeo, mas trazendo aqui, analisando a constitucionalidade desse arbitramento, eram 2 pontos. A constitucionalidade do arbitramento, porque a constitucionalidade do acesso à informação já havia sido superada. Então, a constitucionalidade do arbitramento em cima dos valores que não foram declarados ou que não foram comprovados ao fisco, ok? E, em segundo lugar, a inversão do ônus da prova, porque havia uma discussão se cabia ao fisco comprovar que aquela receita era não declarada e objeto de tributação na renda, seja da pessoa física ou da jurídica, ou se cabia ao contribuinte, se o fisco poderia presumir, caberia aí ao contribuinte comprovar que aquela receita já foi declarada ou já foi tributada, ok? Então, havia também uma discussão, além da questão da constitucionalidade do artigo em si, a questão do ônus da prova em relação a essa verificação. E aí o Supremo decidiu, no recurso extraordinário 855649, que o artigo 42, parágrafo 2º da 9430 de 96 era perfeitamente constitucional, que o fisco poderia partir desta presunção para efeitos de arbitramento, ok? E que, de fato, o ônus da prova caberia ao contribuinte. Por quê? Porque o fisco tem acesso à informação. Vamos pensar do ponto de vista lógico agora, né? O imposto de renda é sujeito a lançamento por homologação. Então, vamos pensar aqui no contribuinte pessoa física, que é onde vai desaguar o nosso desenvolvimento do raciocínio em relação a holdings. Então, vamos pensar no contribuinte pessoa física. O imposto de renda sujeito a lançamento por homologação. Então, o que é que isso significa? O contribuinte ele faz a declaração anual do seu imposto de renda, e se houver imposto a pagar, ele vai e paga o imposto.
Essa sistemática está sujeita a uma homologação por parte do fisco para que haja a efetiva extinção do crédito tributário, e essa homologação pode se dar num prazo de 5 anos da data da ocorrência do fato gerador. Artigo 150, parágrafo 4º do CTN, ok? Então, gente, vamos lá. Essa sistemática, né? O fisco tem acesso à sua informação bancária. Vai olhar lá, no meu exemplo, o João, ele declarou 60 mil de renda, ele pagou em cima dos 60 mil, mas ele, na verdade, movimentou na conta dele 180. Então, o fisco tem acesso à informação da receita não declarada, mas é muito difícil, é quase impossível, dentro de um universo quase que infinito de fiscalizações, o fisco verificar e absorver esse ônus da prova. Então, em que pese isso tenha sido ruim para os contribuintes, de fato assiste lógica ao julgamento, né? De que o ônus da prova, de comprovar que aqueles rendimentos já foram tributados ou que eram isentos de tributação, cabe ao contribuinte. Por quê? Porque de repente ele era, por exemplo, servidor público, e aí ele tem lá uma receita de 60 mil reais anuais, 5 mil reais mensais, um exemplo, uma conta rápida, né? Que é sujeita a imposto de renda, inclusive retido na fonte, ok? E ele pode ser sócio de uma empresa, porque ele pode ter participação numa sociedade, e essa participação societária rendeu a ele no ano uma distribuição de lucros e dividendos de 120 mil, o que fez uma movimentação total de 180 mil no ano na conta dele. Mas ele está todo redondinho em relação ao fisco. Por quê? Em cima dos 60 mil que era renda tributável ele pagou, e em cima dos outros 120 mil que ficaram a descoberto, por exemplo, é uma receita que está isenta de tributação do imposto de renda na pessoa física. E aí cabe a ele trazer as informações para esse processo administrativo fiscal, ou de repente fazer a impugnação se já houver auto de infração e comprovar que aquela receita estava isenta de tributação, ok? Gente, e se ele não tiver essa comprovação? E se essa receita, ela de repente realmente foi ocultada? E se essa receita, ela realmente não tinha lastro comprobatório, ele de fato ocultou para não tributar? Qual é a situação? Autuação, pode retroagir os últimos 5 anos a depender do período de tempo da verificação, ok? Multa de mora, correção, juros, multa de ofício para evitar, para coibir uma nova conduta. Gente, esse débito junto normalmente imposto de renda, né, tributo da União, então esse débito junto à União, ele facilmente dobra de valor. Facilmente dobra de valor. As autuações são muito, mas muito pesadas, muito, né? E a multa de ofício, apesar dela ter aí percentuais altos, percentuais elevados, né, mas ela é considerada constitucional, se não me engano, quando o valor do débito, o valor da multa é até a alíquota de 100%. Então, se eu tenho um débito aí de 5 mil, se for de até 100%, ou seja, débito de 5 mil mais 5 mil da multa de ofício, ela é considerada constitucional, até o patamar de 100%. Gente, é muito elevado, né? Então, o que é que isso tem a ver? O que é que isto tem a ver com holding? O que é que essa sistemática inteira tem a ver com holding? O que é que esse julgamento do Supremo tem a ver com holding? Como é que ele afeta aí planejamentos patrimoniais, né, através de holding? Veja bem, tem tudo a ver, E por quê? Porque muitas vezes o patriarca, o detentor de um patrimônio, ele não percebe de forma muito imediata, né, o acréscimo patrimonial que ele tem na pessoa física. Então imagine, ele tem uma empresa operacional ali que está rodando muito bem, que está dando lucro, e ele está tendo uma receita boa, ele tem um bom prolabore, ele tem uma boa divisão de lucros ao final do exercício, então ele realmente cresce no ponto de vista de renda, de receitas. E aí ele muitas vezes não vai ficar com dinheiro guardado. Pensa, não, dinheiro guardado, dinheiro parado não gera riqueza. Então ele começa a fazer investimentos. Ele começa a investir ali num imóvel para locação, aí de repente ele já muda, compra um apartamento melhor, mais confortável, mais luxuoso, muda com a família, pega o anterior, já aluga,
aí compra um terreno, aí diz, tive uma ideia fantástica, ali vai abrir uma universidade ou tá abrindo uma clínica médica grande, eu vou construir pequenos apartamentos para locação, vou construir pequenos kitnets, ou vou construir um imóvel para servir mesmo para locação de escritórios ou de salas para médicos, dentistas, enfim, vou construir uma estrutura que possa ser sublocada para uma clínica, enfim, ele começa a investir. E aí o que acontece? Ele paulatinamente começa a ter rendimentos que estão na sua pessoa física. Mas aí ele já tem um prolabore alto lá na PJ operacional dele, ele já recolhe na pessoa, ele já tributa na renda em cima do prolabore que ele recebe, a divisão de lucros e dividendos que ele faz é isenta de imposto de renda e fica aquela receita basal ali, que estaria sujeita ao imposto de renda na pessoa física, ok? De uma locação que ele está recebendo, de um imóvel, de uma sala comercial e por aí vai. E por aí vai. O arrendamento de uma clínica, construir uma clínica, mas ele não é médico, não é dentista, não tem ninguém na família que queira assumir isso, ele arrenda a estrutura para receber um valor X. E isso vai ganhando volume. E aí, meus amigos, já entenderam onde eu quero chegar, né? Chega num determinado ponto que essa receita ela pode ser significativa. E o fisco hoje tem condições perfeitas e agora constitucionais, né? Batido o martelo em relação às duas constitucionalidades que eram pendentes, o fisco agora tem total condição de auditar essa receita e de fazer a autuação do imposto de renda na pessoa física, que tem uma alíquota máxima, e aí dentro desses patamares que eu estou falando, certamente vai atingir a alíquota de 27,5%. Né? E o que é pior, uma base de cálculo cheia, em cima incidindo uma alíquota alta de 27,5%, e depois que ele fizer essa apuração do imposto a pagar, aí vai incidir a multa de mora, juros e correção e mais a multa de ofício. Então, gente, é uma autuação muito pesada, né? E podendo retroagir os últimos 5 anos. Então, assim, é muito significativa. E aí, o que é que isso tem a ver com o holding, né? Pela terceira vez eu estou tratando isso. Porque essa pessoa, ela precisa organizar o seu patrimônio e estas receitas dentro de uma holding. Porque, veja bem, se ela já tem imóveis que são objeto de locação e que estão ali para exploração realmente de uma atividade imobiliária de locação de bens próprios, o ideal para ela é colocar esta atividade dentro de uma holding imobiliária, porque ali, em que pese ela não possa se enquadrar no Simples, como eu coloquei aqui um vídeo, acho que essa semana, inclusive, foi o vídeo da semana, que foi o enquadramento de holdings no Simples Nacional, sim ou não, se podia ou não. Então, em que pese ela vá muito provavelmente para um lucro presumido, porque essa atividade é vedada no Simples, mas ainda assim, né, nós temos uma situação infinitamente mais confortável do ponto de vista de tributação. Eu vou fazer um vídeo aqui especificando, fazendo o diagrama, a diferença com cálculos, para nós entendermos essa tributação final, mas a gente sai de uma situação de tributar a base de cálculo cheia do valor com uma alíquota de 27,5% para uma situação de presunção de receita, presunção de base de cálculo em cima da receita total, né? E uma alíquota extremamente reduzida que vai me gerar uma tributação final aí de aproximadamente entre 11% e 14%. Gente, mas é muito abaixo, né? É próximo de 1/3 do valor, né? Porque se nós analisarmos ali, se ficar ali em torno de 11% na holding, mesmo estando no lucro presumido, se a gente colocar ali uma tributação de 11% contra 27,5%, gente, é menos da metade, porque o dobro de 11 é 22, então ainda não chega, né? Então, esse cliente, eu vou fazer um vídeo aqui fazendo as contas e mostrando a vantagem tributária dessa constituição dessa holding, né? Mas é importante que o cliente entenda que essa organização de patrimônio, ela vai trazer para ele não só a questão, como eu já coloquei aqui num dos vídeos também do canal, de organização operacional, ok? Mas ele vai trazer para esse contribuinte uma situação infinitamente mais confortável de tributação dessa receita. Ele vai sair de uma situação de extremo risco, que é uma situação de sonegação,
podendo responder, inclusive, por crime contra a ordem tributária, né? Porque a sonegação ela tem um efeito considerado um crime e ela tem uma repercussão, inclusive, na esfera criminal, ok? Então ele vai sair desta situação para tributar numa situação muito mais confortável, ainda que seja no lucro presumido, né? É muito mais fácil, é muito mais confortável, ele cai para risco zero, porque se a receita está sendo declarada e tributada, está incidindo em tributação, o risco de autuação é zero. E se houver, ele tem argumentos para rebater. Ao contrário, se ele ficar ali, não, mas o fisco nunca chegou. Não, mas o fisco nunca chegou. Não, o fisco nunca veio. E aí a gente precisa, por isso que eu fiz questão de contar essa história inteira. A gente precisa entender a evolução histórica e a evolução de entendimentos que o Supremo vem tendo sobre estes mecanismos de verificação da nossa vida e que tem a repercussão tributária. Porque a capacidade do fisco de olhar para nós, ela não é a mesma de 1996, quando a Lei 9430 entrou em vigor. Ela é outra. E isso tende, com o aprimoramento tecnológico, isso tende a aumentar ainda mais. Então, não existe mais essa situação de dizer, não, o fisco não está vendo, eu vou pagar alguma coisa aqui e fazer uma declaração X que o fisco não está vendo. Ele pode não estar vendo hoje, ou ele pode até estar vendo, mas ele não está interessado em você neste momento. Mas essa fatura, ela certamente chegará, e quando ela chega, ela não é barata, ela é bem alta. Então, esse cliente que está nessa situação, para ele, a constituição de uma holding, mesmo que seja uma holding não familiar, mas uma holding com finalidade de exploração de atividade imobiliária, para esse cliente, a holding, eu digo com todos os Fs e Rs, a holding não é uma opção, a holding, na verdade, ela é a única saída, porque em algum momento, se ele permanecer nessa situação de irregularidade na pessoa física, em algum momento, como eu disse, a conta chegará. Então, é importante, se o cliente chegou nessa situação. E, gente, vamos entender uma situação, né? Eu tive um professor, vou até dizer o nome dele, o professor Felipe Dutra, espetacular, falava de planejamento tributário. Ele dizia uma situação, olha, não existe situação não planejada, né? Não existe. Não planejável, desculpe, todo cenário é planejável. Então, de repente, você pode pensar, o cliente chegou no meu escritório autuado, ele já está autuado. Ah, já está autuado. Infelizmente, olha, vou fazer sua impugnação na esfera administrativa, depois a gente vê o que é que cabe na esfera judicial, a depender do caso concreto, mas infelizmente não há o que eu possa fazer. Não, gente, esse cliente é o seu cliente de holding, né? Porque entenda, ele está autuado retroativamente, ele está autuado para trás, digamos assim, mas o patrimônio dele continua lá. Se daqui a 3 anos, se ele não fizer nada, daqui a 3 anos ele vai ser autuado de novo. Ok? Daqui a 6 anos ele vai ser autuado de novo. Então, assim, esse é o seu cliente de holding. Por quê? Porque o que está para trás, de fato, não há como corrigir, mas ele pode corrigir dali para frente, né? E aí, tentar-se um planejamento patrimonial, tentar-se um planejamento mais arrojado dessa atividade operacional dele, né? Para que ele evite novas autuações, porque a nossa vida, do ponto de vista tributário, ela é recorrente. Enquanto você tem patrimônio que está gerando receita e que isso está repercutindo na sua esfera, isso está sujeito a uma tributação na renda, ok? Ad eterno, ok? Ad eterno, para sempre. Enquanto você estiver vivo, oferindo renda, você pode ser autuado no imposto de renda. Então, gente, identificar essas situações, né? Especialmente as situações de risco, é de suma importância. Entender que esse cliente que chega autuado no seu escritório, ele também é seu cliente de holding, porque a situação patrimonial dele, se não for corrigida, poderá gerar novas autuações futuras, é fundamental, ok? Então, esse julgamento do Supremo parecia que não tinha repercussão em cima de holdings, mas ao contrário, ele traz ainda mais, ele confirma ainda mais o que a gente já vem debatendo aqui, a necessidade de quem tem um patrimônio de maior volume, pensar nesse patrimônio como uma forma e em maneiras de organizá-lo, de trazer para ele uma proteção patrimonial e principalmente de trazer para ele melhores condições, vantagens na tributação, ok? Bom, meus amigos, era esta a mensagem desse vídeo, quebrei um pouco o protocolo,
mas como eu disse, não podia deixar passar a oportunidade da análise desse julgado para quem trabalha com holding familiar, holding de participações, holding imobiliário. Ok, gente? Obrigada pela sua atenção, de ter visto aí o vídeo todo e aguardo seus comentários, o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Temos 2 vídeos semanais e até o nosso próximo vídeo.